Boa noite. Uma alegria estar com vocês. Sempre uma alegria estar por aqui. O Fábio é mais generoso que a gente merece. Eu sempre creio que, apesar de nós, o ministério acontece. Apesar da nossa futilidade, apesar da nossa ignorância, apesar dos nossos equívocos, Deus age sempre. Então, obrigado, Fábio, pelas palavras, mas sempre Deus fazendo. Mas já faz alguns anos que, de alguma maneira, a gente transita aqui por Bento, e é sempre uma alegria estar aqui. Nós temos a Aliança Pio X, que nos enviou, mas nós temos duas alianças que nós consideramos como não só como parceiras, mas como parte desse envio, e a Aliança de Bento e a Aliança do Centro, que são três alianças que caminharam com a gente desde o início. Então, de certa maneira, eu sempre penso que nós não somos só da missão, mas como representantes dessas alianças. E a gente orou durante 2007, antes disso nós já orávamos, mas a partir de 2007 nós começamos a orar pelo Uruguai. E Deus atendeu essa resposta. E devagarinho as coisas têm acontecido. Eu quero contar um pouco para vocês do que Deus tem feito no Uruguai e o que Ele tem realizado. Então, se Deus quiser, todo ano nós passaremos por aqui, contando um pouco do que está acontecendo. A gente não veio nos 2 primeiros anos por causa da pandemia, e era muito difícil sair e entrar do país, mas agora está tranquilo, então a gente vai tentar sempre passar por aqui. Tá? Esses são todos os países que nós temos trabalho. Então, se você nunca ouviu falar da Teach Beyond, basicamente é uma missão que trabalha com educação. Educação não transforma. Não existe nada que transforme que não o Senhor Jesus Cristo. Educação transformadora é unicamente aquela que é aliada à pessoa de Cristo. Nenhuma mensagem bíblica por si só transforma. É a ação do Espírito Santo que aglutina, junta a informação e provoca a transformação. É Deus quem transforma pessoas teimosas, orgulhosas, como nós, em todo o mundo. Nunca é a informação. Então nós não somos uma missão de informação contuidista ou, quem sabe, metodológica. Nós somos uma missão que trabalha com educação para levar a mensagem do Evangelho para lugares onde a igreja, por exemplo, não entra com facilidade, como o Uruguai. Você não pode entrar em diversos ambientes que a gente pode transitar como missão, como igreja, mas como missão a gente pode transitar, pelo menos em alguns dessas situações. Hoje nós temos 1000 missionários no mundo. Nós não utilizamos a palavra missionários, eu falo aqui porque é uma nomenclatura mais usual. Nós utilizamos membros ou educadores, porque nós trabalhamos em diversos países que a palavra missionário traria um problema para essas pessoas. Às vezes eu estou em reuniões que não se pode falar a palavra Deus na reunião, porque pode estar sendo monitorada por a entidade daquele país. Nós temos 12 países que nós temos o que nós chamamos de Teach Beyond Ninja, tá? Que é Gateway. É uma Teach Beyond que não tem Jesus escrito, porque não se falar que é de Jesus, todo mundo é expulso do país naquele momento. Então, desses 72 países, 12 são, nós usamos um outro nome de maneira criativa para acessar. No Uruguai nós não temos esse problema. Podemos usar Teach Beyond. Mas se falarmos muito de Jesus, já não entramos diretamente em vários e vários ambientes, porque é um país secularizado, laico, desde 1890, e que hoje é mais laicista do que laico, e a gente vai conversar um pouco mais disso. Hoje nós temos mais de 20 mil, acredito que 25 mil alunos ao redor do mundo. São 160 organizações relacionadas a Teach Beyond e 72 países. Ali é a Teach Beyond Uruguai. No ano de 22 e 23, porque Montevidéu ainda não é uma realidade, mas em 23 está chegando um casal de missionários para trabalhar nesse local. Então, essas são as 4 cidades que nós já estamos atuando. Lembrando que esse mapa pode parecer um pouco grande, mas esse país tem metade do tamanho do Rio Grande do Sul. Então, me perdoem uruguaios, mas eu falo que esse é o famoso pinche-arateu da América Latina. Então, ele ladra muito alto, mas ele é bem pequenininho, mas ele busca ser o primeiro em muitas coisas. Melhor IDH da América Latina, vai ser o primeiro país com mobilidade e poder você abastecer com energia, carro elétrico. Eles estão lutando sempre para isso. Então, como carinhosamente eu gosto de chamar o Uruguai de pinche-arateu, ele é o meu país agora, o nosso país da nossa família. Nós vivemos na famosa cidade de Exílio da Paulier, que tem 2.500 habitantes. Agora já tem um pouco mais, porque a missão já está com uns 10 por lá, então é 2.510 habitantes. O Uruguai, se você não conhece, não sabe os números, rapidamente,
é o 10º país mais secularizado do mundo. Secularizado é considerado um país que a maioria das pessoas não se define como uma religião. Não é que 42% da população uruguaia é ateia. Não é verdade. Mas são pessoas que se definem sem religião. Então é o 10º no mundo. A Holanda vem em 9º e a República Tcheca, que mudou de nome faz pouco tempo, é o 1º no mundo mais secularizado, com 70 e alguma coisa de percentual de religiosos. É o 10º, o número de religiosos entre os jovens é 18% maior que entre os adultos. E isso é um fenômeno que nós temos no mundo todo agora, que é a primeira geração que de fato está se definindo como pós-cristã. Então, no mundo todo, uma pesquisa realizada há uns 2 anos atrás, eles pesquisaram entre adultos e jovens no mundo todo, dos 108 países pesquisados, 106, o número de jovens secularizados, ateus, agnósticos, é maior do que o número de adultos. E isso é a primeira vez na história que nós temos esse fato realmente acontecendo, ou pelo menos daquilo que se tem em registro. É a 22ª maior taxa de suicídio das Américas, acho que já subiu nesse ranking. Infelizmente, nós vamos falar um pouquinho mais disso na sequência. E entre os adolescentes, essa taxa aumentou 45% mais. Quando a pandemia estava no finalzinho, que eu nunca sei se já terminou ou não terminou, mas igual, quando estava no finalzinho ali do ano passado, nós tínhamos quase nenhum leito no Uruguai com UTI, com Covid, quase nenhum, mas nós tínhamos um leito de cada 10 com uma tentativa de suicídio no final do ano passado. Então, essa é a realidade. O departamento de 33, eu vou voltar aqui, que é mais ou menos por aqui, esse ou esse, que eu nunca sei, mas acho que é esse aqui. Departamento de 33, ele tem um índice que mede isso. No Uruguai, todo o índice está em 22, se eu não me engano, de suicídio. E aqui é o pico, 21 ponto alguma coisa, é o pico na história do Uruguai de índice de suicídio. São 21 pessoas a cada 100 mil habitantes a taxa de suicídio no último ano, em 2021. Aqui houve uma crise muito forte financeira no Uruguai em 2002, que levou a muitos uruguaios saírem do país. Aqui foi final do ano passado e esse pico bateu todos os números anteriores. 21. No departamento de 33, que eu mostrei para vocês rapidinho, o número é 50. O país onde tem mais suicídio no mundo é 30 e alguma coisa. Esse departamento é um dos lugares do mundo com maior índice de suicídio no mundo. E hoje uma das dificuldades que nós temos lá é a questão do suicídio. E eu defendo que a melhor maneira de lutar para que isso não seja realidade é a mensagem do Evangelho. Ainda que você possa ter palestras, ainda que você possa ter acesso à informação, ainda que você possa ter apoio, a mensagem do Evangelho é a melhor prevenção, porque ela dá um significado de vida e valoriza a vida como nenhuma outra linha teológica ou de pensamento teológico, de existência de Deus ou ateia vai oferecer. Na perspectiva secular, o que existe é o que nós vemos. Um ateu pode ter 2 linhas, mas a maioria dos ateus sequer acredita que existe alma. Então, quando o cristão vai conversar com um ateu e diz, acredita em Jesus, senão tu vai para o inferno, tem 2 coisas que não fazem sentido. O primeiro, que o inferno é aqui para ele. E a segunda, eu nem tenho alma para ir para o inferno. Quando terminar, terminou. Não faz diferença. A mensagem do ateísmo, ela é desesperançosa. Jesus não resolve todos os nossos problemas. A mensagem do Evangelho não é que Jesus vai resolver todos os nossos problemas. É que Jesus vai dar esperança sobre todos os problemas. Em meio a qualquer dificuldade, Jesus vai dar esperança. Jesus não é um resolvedor de problemas. Jesus não é um 0800 que eu ligo quando estou mal. Jesus é aquele que está a seu lado em meio a qualquer situação. Nós vamos falar mais disso na questão da mensagem quando nós entrarmos propriamente dito. Então, eu creio que estar no Uruguai, toda essa galera que está por ali hoje no Uruguai, levando a mensagem do Evangelho, e tantas outras igrejas, missões, e o Uruguai não precisa necessariamente de muitas ou mais igrejas. Existem muitas igrejas, mas eu costumo brincar que são 7 gatos mortos em cada igreja. Existe muita desunião, existe uma dificuldade tremenda de conviver junto e existe muita divisão nas igrejas uruguaias. Tem um ditado lá que diz, 1 pessoa evangelismo, 2 pessoas igreja, 3 pessoas divisão. Então, nós não precisamos necessariamente de mais igrejas, nós precisamos de qualidade
de uma exposição clara desse evangelho. Essas são as pessoas que hoje estão no Uruguai, talvez você conheça algum. A Ruth e o João são da aliança, o João da Aliança de Gramado e a Ruth da Aliança de Caxias Centro. Messias é de Belém. É o Messias de Belém, né? Eu sempre falo isso, mas não tem como não fazer a piada, é inevitável. E Alfredo e Dani são uruguaios que estudaram com a gente ali em Gramado, e Darwin também, então, uruguaio que está ali conosco trabalhando, e eles estão espalhados aí, a maioria na base em Exilda, e o Alfredo e Dani e o Darwin, Alfredo e Dani em Florida e Darwin trabalhando em Santa Rosa. Essa travou um pouquinho, mas já vai. Além disso, nós temos Daniel Lima, que muitos de vocês conhecem hoje. Ele passa 2 meses por ano no Uruguai. Ele é um associado nosso, junto com Carlos Paiva, que é um ex-missionário da Betânia, que talvez você conheça, editora Betânia, ou Missão Betânia. Foi coordenador do Ministério da Betânia em toda a América Latina, e hoje também é parte do ministério lá no Uruguai. Natália Cartelli, que é ali da Aliança Centro, está indo para lá em janeiro. E Creus e Arite estão indo para a base, para começar essa base em Montevidéu, agora em janeiro também. E além disso, nós temos nossa primeira missionária enviada do Uruguai para trabalhar ali em Gramado. Então esses são os 14 envolvidos com a gente aí. Então quando eu falar o que eu estou falando sobre a TTB no Uruguai, já não é mais o Arthur só, ou um casal que foi enviado por vocês também, já é uma equipe. Então nós temos hoje envolvidos com esse processo já 14 missionários, e se Deus quiser, no final do ano que vem esse número aumente ainda um pouco mais, com mais 3 que estão possíveis para o ano que vem, e para chegar numa estrutura base para que a gente possa atender com qualidade as pessoas que estão envolvidas. Tá? Então, alguns dos ministérios que já estão acontecendo lá, um bacharel de teologia já está acontecendo lá, um mestrado em ministério, então parte de formação teológica acontecendo por lá. Temos um curso de teologia para a vida que acontece também por lá. Estamos para começar agora no ano que vem. Esse ainda não começou, mas já pusemos ali, que é teologia para educadores, porque os educadores cristãos estão num gueto. Existem poucas escolas cristãs no Uruguai. E por que ter escolas cristãs? Eu já explico. E é uma das coisas que nós oramos para que no futuro tenhamos mais escolas cristãs. Mas os educadores que são cristãos e estão em outros lugares, é muito difícil de trabalhar dentro dessas escolas. Existem algumas leis, principalmente relacionadas à questão de gênero, e isso é uma constituição natural do pensamento laico ao longo do tempo. E quando eu entro no meu plano de saúde, por exemplo, eu quero marcar uma consulta, tem uma tarjetinha assim grande onde eu posso fazer uma denúncia com relação à violência de gênero, que é isso. Então, por exemplo, se eu me defino dentro do meu gênero e alguém faz algum comentário ou alguma discriminação com relação a isso. Qual que é o problema dentro da área da educação? O problema da área da educação no Uruguai hoje, se você é pai de uma criança ou de um adolescente de 12 anos e o adolescente de 12 anos começar a pensar que ele tem alguma confusão com relação à sua sexualidade, e ele chegar na escola e disser na escola, olha, e meu pai está dizendo que eu tenho que ser guri, mas eu não sei se eu sou guri. E ele disser isso para a professora vai lá, clica nesse lugar ali de violência de gênero e denuncia o pai. E o pai responde judicialmente, criminalmente com relação a isso. Isso é realidade já faz muito tempo no Uruguai. Então, nós estamos tentando apoiar esses educadores. Como que eles falam de Jesus se eles não podem nem falar com relação a elementos básicos da natureza e constituição humana? E como tu trabalha dentro disso nas diversas esferas que eles estão inseridos? Então, uma das dificuldades que nós temos lá, e eu sempre falo, o Uruguai não é para amador. O Uruguai não é para amador. Você não pode errar na vírgula, porque é uma cultura de processo. Então, nós temos uma cultura de processo e por qualquer motivo nós temos, então, que trabalhar com isso. É comum missionários terem processos com relação que foram dar uma palestra em algum lugar e simplesmente falaram a palavra Deus. Não é que eles defenderam Deus, não é que eles pregaram Deus. Eles simplesmente estavam num ambiente laico e falaram Deus. E isso pode gerar, então, uma série de problemas no seu andar. Esses são todos os ministérios que nós temos. Nós temos 2 braços, então, para você compreender. Nós temos um braço de educação teológica e nós temos um braço de educação informal que trabalha mais na área de evangelismo. Um centro comunitário em Florida. Temos um cuidado dos pastores, um ministério que está iniciando hoje com 20 pastores uruguaios conectados por aqui.
um contraturno que acontece na nossa base ali, um centro de idiomas que a gente está começando em Santa Rosa, mas com a ideia de espalhar, ano que vem com Day Camp, com English Camp, trabalhando com inglês, e esse centro de idiomas também é o centro que capacita os missionários a falar espanhol quando eles vão para lá. Além disso, o Uruguai Camp, o Uruguai Campa, que vai iniciar agora em janeiro. Nós vamos iniciar com um acampamento e tentando chegar a um número de 35 nesse primeiro momento, mas na sequência com um outro ministério que chama Movida. O CIMA Uruguai vai acontecer na nossa base, então se você conhece, já ouviu falar do CIMA, nós somos parceiros da Movida agora e o CIMA Uruguai está acontecendo por lá, com uma previsão de mais ou menos 100 jovens rodando por lá. E além disso, ano que vem a gente está orando aí para comprar uma combosa e vamos barbarizar o Uruguai aí com a nossa Kombi, indo nos lugares, nas igrejas e capacitando a galera dentro desse ministério itinerante que a gente já começou, mas agora a gente quer uma combosa aí para vamos adesivar ela e vamos barbarizar aí com a juventude, trabalhando bem ali para poder capacitar eles lá dentro. Essa é a nossa sede, em parceria com outra instituição. Nós temos um montão de parceria e é assim que a gente anda rápido. Um dos valores da Titbion, todas as Titbions, mas também da Uruguai, é em português, associar-se. Tá? Então, trabalhar em associação. Então, esse lugar não é nosso, esse lugar é um comodato, que agora foi renovado por mais 5 anos. Então, nós cuidamos desse lugar e vamos renovando ele em parceria com esse pessoal. E os ministérios no Uruguai estão passando uma coisa muito legal. Existe agora uma movida para unir-se e trabalhar em aliança. E isso está acelerando os ministérios lá dentro. Tá, então, essa aqui é um pouquinho da nossa sede. Aqui era um galpão, quando a gente pegou aquele galpão, e agora como esse galpão está, e nós estamos reformando ele para janeiro já poder usar para fazer os eventos ali dentro desse galpão. Aí foi a última equipe que passou por lá, já foi trabalhando para isso. Então, depois a gente fala um pouquinho mais para isso, são os ministérios, as carinhas que estão envolvidas nesses ministérios diversos que a gente viu antes ali, só os nomes, e aqui as pessoas envolvidas e pessoas que são apoiadas ou que estão relacionadas a esse ministério. Tá? Ou diversos ministérios que a gente trabalha por ali. Tá? Então isso foi algumas coisas que aconteceram por lá nesse ano, e as pessoas que passaram por lá nesse ano. Esse aqui foi em outro lugar, mas a gente levou uma equipe para fazer o acampamento nesse departamento de Minas e trabalhamos. Então, se você quiser participar disso, simplesmente fechar seus olhos e orar. Ora por nós. Esteja conosco, ore por isso. Se você quiser contribuir, você entra em contato comigo. E se vocês quiserem montar uma equipe aí, já estava falando para o Fábio, vocês estão convidados, obviamente, para ir lá ajudar, comer uns alfajor também, mas é para trabalhar. Tá? Então, alfajor é dependendo de quantas horas trabalha, daí vai ganhando alfajor, assim, né? Dulce de leite é liberado, mas depende também se trabalha bem. Tá? Então, mas seria muito legal vocês daqui a pouco irem para lá e poder também somar tudo isso. E nós temos recebido equipes, e basicamente de equipe em equipe a gente vai acelerando o ministério. Então se você quiser orar, nos siga, acompanhe a gente. Se você quiser receber as minhas notícias ou as notícias da missão, me manda um WhatsApp com QR Code, você consegue ali, ou o número, manda um WhatsApp ali, eu quero ser incluído nessa lista, a gente manda para você todo mês. Tá? Se você quiser contribuir, entra em contato comigo que eu te dou os links ali com relação a isso. Se você quiser ir, organizem entre vocês e só me avisem a data. Bem tranquilo. Tá? Então seria muito bom poder contar com vocês dessa forma também, estando lá conosco e trabalhando. No último ano, então, nós atingimos 90 pessoas de maneira contínua, semanalmente, 90 pessoas foram atingidas e 300 pessoas de maneira sazonal. Nós estamos muito felizes com isso e gostaria muito que vocês se alegrassem porque vocês também fazem parte disso. Orem porque a gente aprendeu agora quando chega na meta, dobra a meta, né? Então ano que vem a gente quer dobrar a meta. Então chegar a 180 e passar um pouco mais desse número sazonal. Então esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E que Deus dê força e mãos para tudo isso. Graças a Deus porque vocês já estão fazendo isso, mas mais e mais, quanto mais vocês puderem conectar-se conosco, seria um privilégio. Em julho a gente começou a Titbion Uruguai,
a ideia da gente é começar uma missão que comece outras missões, que apoie outros ministérios. Então, em julho, a gente foi para o Grajaú, em São Paulo, para ajudar uma missão que está iniciando o seu trabalho lá. Então, já conectando os uruguaios com outras realidades e tudo isso. Um pouquinho antes disso, na nossa cidade, falando sobre esse aspecto do suicídio, uma pessoa, no final do mês de junho, acredito, tirou a sua vida por meio de enforcamento. Isso foi na terça-feira. Passou terça, quarta, quinta, na sexta-feira me ligaram. Uma pessoa da nossa igreja pegou a sua esposa, foi até um lugar afastado e ameaçou ela com a arma e começaram a discutir. Ficaram discutindo ali dentro e ele ia atirar nela, ela empurrou a arma, ele pegou a arma e botou embaixo da cabeça e atirou na cabeça. Terça-feira, uma pessoa tira a vida do povoado, isso acontece muito, existe uma repercussão desses fatos, por isso que muitas vezes os meios de comunicação não divulgam, porque um encoraja o outro. Terça-feira uma pessoa faz isso, na sexta-feira a outra pessoa, um membro da igreja, fez isso, cometeu suicídio. Me mandaram mensagem, a gente foi no velório no sábado e pediram para compartilhar no domingo alguma mensagem. A mensagem que nós vamos compartilhar e que nós vamos refletir e orar é justamente a mensagem que eu compartilhei para essa igreja nesse domingo. Jesus é o único que pode romper as barreiras e dar esperança em toda e qualquer circunstância por meio da paz. Uma coisa que a gente não pensa muito sobre os discípulos é que eles caminharam 3 anos e meio com Jesus. Normalmente a gente vê os discípulos como algumas pessoas que não tinham muito futuro, a impressão que muitas vezes que a gente tem, e eles não tinham muito o que fazer. Jesus convidou eles para ir trabalhar com eles, para estar seguindo eles, e eles foram seguir eles por 3 anos e meio. Isso não é verdade. A gente vai estudando, vai verificando, e existem indícios históricos que Pedro não era só um pescador, mas era um dono de vários e vários barcos. Ele era um empresário de pesca. Os discípulos não eram pessoas, simplesmente, alguns vão dizer, pessoas iletradas. Não é verdade. Nós temos discípulos simples, mas não necessariamente eles não tinham um futuro longe de Jesus. E isso dá um pouquinho mais de credibilidade, inclusive para eles, porque eles deixaram coisas para trás. Eles deixaram o que eles tinham, eles deixaram um movimento natural de realizações para ir seguir Jesus. Não tem outro caminho para nós que não esse. Se você busca realização em outra coisa que não em Jesus, você vai encontrar frustração. Você vai encontrar desilusão. Quando esses discípulos deixam isso, eles vão seguir Jesus, eles andam com Jesus 3 anos e meio, depositando a sua esperança em Jesus. E essa história, teoricamente, termina com esse homem morto da pior forma possível. O texto que a gente vai ver em João 20, esses discípulos estão trancados dentro de casa. E aí você vai dizer para eles assim, não, mas somos medrosos, não creem. Eles não sabem o final da história. Nós sabemos o final da história. E ainda assim, às vezes, não cremos. Eles não sabem o que vai acontecer. Jesus avisou, mas eles não compreenderam totalmente isso. E eles então estavam desesperançosos dentro dessa casa, com medo, desencorajados, sem esperança, com sensação de que tudo vai acabar, de que tudo que eles tinham realizado junto com Jesus não tem valor, que tudo que eles pensaram talvez fosse inútil. Eles fecham a porta com medo dos judeus, com medo de uma perseguição religiosa que estava começando, e se trancam lá dentro. E Jesus faz o que ele sempre faz com a gente quando a gente está em situações assim. Jesus rompe as barreiras e nos dá paz. Esperança, ela vem por meio da paz. Esperança vem quando não tem motivos para ter esperança. Esperança vem quando não temos motivos para ter paz. Esperança vem quando as circunstâncias são adversas. Por isso que o texto de Filipenses vai trabalhar com a paz que excede todo o entendimento. Ela não depende das circunstâncias. O texto de João, capítulo 20, versículo 19, vai nos relatar que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês.
Quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos na nossa relação com Deus e na nossa relação para com o outro, e todos aqui, se não estão vivendo um ministério missional, não estão vivendo a centralidade do Evangelho, porque à medida que eu entendo quem é Jesus, eu vivo uma vida missional. Talvez você não seja um missionário transcultural, ou você não é um missionário transcultural como eu, que vivo numa cultura diferente, mas todos nós, como missionários, levando paz para as pessoas. A síntese do que é o ministério missional, de que tudo isso que a gente viu, primeiro que não é um montão de números, primeiro que não é um montão de detalhes, são pessoas que, quem sabe, não encontraram a paz. E que, quem sabe, Deus pode usar tudo isso para dar paz. E quando você pensa em você, aqui em Bento, qual é o seu trabalho? Levar paz para as pessoas. O seu trabalho não é trabalhar em qualquer empresa. O seu trabalho não é trabalhar em qualquer lugar. O seu trabalho não é fazer o que você faz todos os dias. O seu trabalho é levar paz para as pessoas em meio às outras tarefas que você faz o tempo todo. Mas para que você conduza e leve as pessoas para a paz, você precisa viver em paz. Você precisa levar para Jesus, escutar o que Ele fala para nós aqui. Paz seja com vocês. O texto não fala... Volta ali um pouquinho, algumas vírgulas. Por medo dos judeus, Jesus abriu a porta, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Jesus rompeu a porta, sem derrubar a porta. Ele entrou ultrapassando as barreiras que existiam. Tem problema? Não pode pregar Jesus em todo lugar no Uruguai. O problema não é nosso. O problema não é meu. O problema é de Jesus. Porque Jesus é quem dá paz. Eu vou só abrir minha boca e tentar levar o mínimo de processo possível. Seu problema, a nossa tarefa, não é pensar em todas as coisas. Não é ter um ministério metodológico. Eu tenho um problema muito grande com ministérios metodológicos. Eu gosto de métodos. Mas quando a gente começa a enfatizar método, a gente vai perder a essência e a simplicidade de Jesus. Que no método usual necessita abrir, quebrar a maçaneta e abrir a porta. Mas Jesus não precisa de métodos humanos. Ele rompe os métodos humanos. E Ele dá paz. E Ele provoca paz como Ele quer. Quando Ele quer. A paz de Deus vem quando não existe razão para ter paz. Os dias que você não tem nenhum motivo para ter paz. E você tem paz. E você transparece paz. Ali está Jesus. E ali existe um dos melhores testemunhos. Perdoa, que essa palavra não está saindo. Testemunhos. Está difícil. Ontem eu tentei várias vezes, mas testemunhos. Você quer dar cá. E aí, é a melhor maneira de testemunhar quem é Jesus. Não existe motivo para ter paz. E você tem paz. As pessoas às vezes confundem o fato de que Deus não vai deixar que nós tenhamos mais tentações que nós não podemos suportar, com provações que nós não podemos suportar. No texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, você vai verificar que Paulo passou por provações além da sua capacidade de suportar. E ele encontrou paz na esperança de que ele ia ser ressurreto, porque ele tinha certeza que ele ia morrer. E isso dá paz para nós. Nós podemos sofrer além do que nós podemos imaginar. E Deus ainda assim vai agir no nosso coração. Quando nós deixamos esse Deus, escutamos a esse Jesus, transformar o nosso interior e saímos dessa cilada da ansiedade, por exemplo, dessa prisão interior que é a ansiedade moderna, e encontramos paz, nós somos a tipologia, a personificação da pessoa de Jesus que traz paz quando não há motivo para trazer paz. Isso é missões. Isso é missões. Missões não é só sobre sair. O verbo principal de Mateus 28, versículo 18 até 20, não é indo. Ali é um particípio, um verbo que está conectado com outro verbo. O verbo principal é façam discípulos. Missões não é ir. Ainda que para fazer discípulos, muitas vezes eu tenho que ir. Mas o principal verbo ali não é ir. O verbo principal é fazer discípulos. Todo dia de manhã, lá em casa não tem frescura, o Luke pode fazer isso. Às vezes não sei se pode ou não pode, na minha casa pode. Aí depois a gente discute. Todo dia de manhã, 8h30, quando toca o despertador do Luke, o Luke vai na nossa cama. Tem um despertadorzinho lá que toca 8h30, ele vai na nossa cama. Ele chega lá na nossa cama, e aí ele me acorda. Você não está acordado, dia de vagabundo, né? Não acordou ainda 8h30. Que tipo de missionário é esse? É um missionário que trabalha até as 11. Então a gente acorda com ele.
E aí eu vou com ele lá para a gente ter a nossa devocional. Eu fui, estou dentro de casa, mas ali eu posso estar fazendo discípulos. Não é ir, é fazer discípulos. E muitas vezes para fazer discípulos temos que ir. E sequer é sobre fazer discípulos. É conduzir pessoas para que possam encontrar reconciliação com Deus. A igreja ao longo do tempo compreendeu de que as pessoas não cristãs estão em guerra conosco. E que existe uma guerra entre os cristãos e os não cristãos. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Existe uma guerra e uma inimizade entre os não cristãos e Deus. E você tem o ministério da reconciliação que nós vemos ali em Coríntios. O nosso ministério é reconciliar, apontar as pessoas até Jesus e que elas possam encontrar paz em Deus. Isso é missões. O conceito de missões é mais reduzido do que às vezes a gente pensa. No versículo seguinte, ele vai mostrar que para dar paz, nem sempre as coisas vão ser simples e que muitas vezes a paz passa por um sacrifício pessoal. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Primeiro detalhe aqui é que Jesus mostra as mãos, como ele mostra para Tomé depois, porque eles não criam, eles tinham dúvida. Mas a segunda coisa é que para que outra pessoa tenha paz, normalmente exige sacrifício da nossa parte. O mundo foi alcançado, e o mundo é alcançado, e eu gosto muito dessa frase, por pessoas cansadas. Eu não conheço ministérios relevantes onde as pessoas não estão cansadas. E às vezes esgotadas. O ministério muitas vezes passa por um esgotamento e um cansaço. Burnout não. Desespero e perda de função não é de Deus. Mas você ir além da sua capacidade é basicamente a tônica dos discípulos no Novo Testamento. Essa perspectiva de que eu vou só um pouquinho e não me canso muito e dou o que eu tenho de fácil acesso é humanismo cristão, mas não é a perspectiva cristã. O nosso Deus chora, sua e passa por situações, inclusive com sangue, de estresse altíssimo. E o Pai não diz para ele, tudo bem, pode descansar. Em Marcos capítulo 6, nós vemos Jesus dizendo para os discípulos, e o texto vai frisar isso, eles não tinham tempo de comer, estavam ministrando e não tinham tempo de comer. Jesus disse, vou dar um descanso para vocês. Antes desse descanso, eles multiplicam os pães. Antes desse descanso, eles enfrentam as tempestades. Depois ele encontra um descanso. Esse pensamento de que eu vou ministrar descansadinho, não é de Jesus. Não é a perspectiva do ministério. Também não em burnout, também não inútil, sem capacidade de ministrar e fazendo na tua força, mas na poderosa força, como Colossenses 1, capítulo 29, versículo 29 vai falando, eu atuo na poderosa força de Deus. Isso envolve às vezes cansaço e vai trazer marcas para vocês, para nós. Algumas físicas, outras coisas que passam. Dificilmente não recebo uma crítica de algum uruguaio numa semana. Uma indireta, uma direta, um soco na cara, não. Dificilmente. Siga lá pelota. Vamos para a próxima. Eles falam por aqui, sai por ali e a gente segue. Eles não determinam o nosso ministério. As pessoas não determinam o nosso ministério. Em João capítulo 13, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Pedro vai dizer, não, Senhor, não lava os meus pés. O que Jesus fala? Tudo bem, vamos fazer a tua vontade. Aparta-te de mim, Satanás. Jesus não serve às pessoas, Jesus serve a Deus. E porque Deus terceirizou o seu serviço para as pessoas, como terceiriza o nosso, nós servimos as pessoas. Nós não servimos. A opinião das pessoas não determina. Claro que a opinião de Deus muitas vezes vem por meio de pessoas. Atente a isso. Mas aí tem que estar em coerência com a palavra. Agora a pessoa outro dia chegou para mim e disse, tá viajando bastante, né? Sim, eu trabalho em um monte de lugar. Vou justificar? Sim, é verdade. Siga lá pelota. A gente não pode determinar as nossas ações pela opinião das pessoas. Depois disso, nós vemos que através da paz existe transformação. Novamente Jesus disse, versículo 21, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Tenham paz e façam o que eu fiz. Levem
paz para as pessoas. À medida que existir paz, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. À medida que vivemos em paz, à medida que existe paz conosco e com Deus, existe capacitação. O Espírito Santo já está em vocês, já está em nós. Os nossos pecados pessoais, inclusive a falta de paz, a falta de confiança, o materialismo, pensar que as coisas têm que ser tudo bem do nosso jeito, controlar e coisas do tipo, tiram a ação do Espírito Santo na nossa vida. O pecado bloqueia a ação do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo é apagado ou entristecido, como a Bíblia vai falar. E se nós não temos o consumador, se nós não temos o que convence, habitando plenamente em nós, nós não temos poder. Não é para santidade por qualquer coisa. Santidade é uma maneira de nós zerarmos nós mesmos como meio do Espírito Santo e deixar com que Ele transborde. Encham-se do Espírito Santo. E Ele controle as nossas ações. E aí nós temos poder que não é nosso para conduzir as pessoas à paz. Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E o ministério de Jesus, que é um ministério de perdoador, e enquanto Ariovaldo tinha um pouco mais de sensibilidade ao Evangelho, ele falou que, Ariovaldo Ramos, ele falou que antes de que haja luz, houve perdão. E para que houvesse perdão, houve cruz. O ministério da cruz é para a viabilidade de que tenhamos perdão verdadeiro. E por isso, então, com base nesse ministério central da cruz, nós agora temos o ministério concedido por Jesus de conduzir e reconciliar as pessoas para o perdão e assim encontrar paz. E agora nós seremos canais de paz. Em santidade podemos espelhar a paz de Cristo. E a paz, então, vem através do perdão e dessa amizade com Deus. E nós, então, multiplicamos paz. E somos efetivos missionários. Somos efetivos construtores do reino de Deus. Não por nós mesmos, mas pela ação dele. Os discípulos saíram dessa situação de medo, desânimo, falta de paz, rapidamente quando ouviram a paz de Jesus para eles. E na sequência, foram muito mais do que eles jamais tinham sido. E assim nós encontramos transformação. E nós replicamos o ministério de Jesus pelo simples fato de estar em paz. Senhor Jesus, te peço que o Senhor conduza cada um que está aqui com as suas ansiedades internas, com as minhas ansiedades internas, com as dificuldades que nos tiram a paz, com os problemas que nos tiram a paz. Te peço por cada um. Indiferente da solução do problema ou da dificuldade, que nós tenhamos paz em meio a um montão de dificuldades. E isso é a melhor prova para qualquer um que está ao nosso redor. Nos dá paz, Deus. Nos ajuda a ter acesso à paz que o Senhor já deu. Mas nos capacita, nos auxilia a tirar os véus que estão tirando a nossa paz. E que nos deixam como talvez missionários mais fracos ou missionários não tão efetivos. E que nós compreendamos, Deus, cada dia, que não é tanto questão de palco, ou não é tanto questão de desempenho, não é questão tanto de metodologia, mas é a questão de viver em paz e transmitir paz para as pessoas. E assim nós somos como o teu filho. Te peço por isso, para cada um. Te agradeço por essa igreja, te agradeço pelo apoio, pela ação deles no Uruguai. Mas te peço cada vez mais para que nós possamos ser verdadeiros canais de paz a cada dia, para cada pessoa. É isso que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus, Pai. Amém.